A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Este programa tem um apoio de Brigantini, Ortodontia e Implantodontia. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, em companhia do Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! No programa de hoje a gente vai receber Eliana Reis, que é a coordenadora de crédito aqui da região oeste do IDR Paraná. Vem falar conosco sobre o programa Banco do Agricultor, um programa que promete subsidiar 100% dos juros para a energia solar, produção de energia rural. Participe conosco! Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Levantamento aponta alta de 25% nos custos da próxima safra e produzir grãos no Rio Grande do Sul em 2021-2022 terá a melhor relação de troca em uma década. Que é isso, Carlos? Aumenta os custos, mas o preço do grão ainda está alto o suficiente para compensar? É isso mesmo. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul que soltou essa notícia. E foi a primeira análise que a gente tem visto com relação aos custos da próxima safra. Então, só para o pessoal ter uma noção, o milho, a estimativa deles é que na próxima safra tenha um custo de R$ 125 sacas por alqueire, nos preços atuais, claro. Isso em comparação com esse ano que foi 98 sacas. Então, eles estimam que vai ser 27 sacas a mais para pagar o custo da produção do milho. Isso se deve ao quê? Alta do dólar? Isso se deve principalmente à valorização do dólar frente ao real, ao aumento dos preços dos combustíveis, aumento dos preços das máquinas e equipamentos agrícolas, né, que todo mundo está sabendo aí, e elevação dos preços dos principais produtos agrícolas. Isso que tem devido, né? A soja também, acho que o produtor gosta de saber esses dados. A soja, estimativa próxima safra, é de 75 sacas por alqueire o custo, né? Esse ano ficou em torno de 57, de acordo com eles, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vê isso aí, apesar do cenário ser de elevação dos preços, tanto nos insumos quanto na venda do produto, a margem de lucro do produtor nunca foi tão boa, de acordo com a análise que tem sido feita. Mas lembrando também, a mesma análise que eles fazem lá, eles terminam a análise com a seguinte recomendação ao produtor: cautela, do mesmo jeito que sobe, pode descer, porque o processo de produção de grãos é cíclico. Então esse ano está alto, amanhã pode reduzir isso aí e a gente vender barato a soja. Já que estamos falando de grãos e estamos falando de preço, soja volta a recuar em Chicago na tarde dessa segunda, com previsão de chuvas para os Estados Unidos. Carlos, fala aí para nós como que está essa questão da cotação da soja, já traz as cotações dos grãos? Então, né, a semana passada a gente comentou que estava um período muito de estabilidade, parecendo que estava todo mundo aguardando como é que ia se tornar o cenário, né? O cenário foi que na quarta-feira saiu o relatório da Conab, baixou um pouco a produtividade nossa, a produção nossa, a expectativa de produção nossa do milho em 2 milhões de toneladas. Veio o relatório da USDA, que é o relatório que todo mundo acompanha dos Estados Unidos, e baixou ainda mais a perspectiva de produção brasileira, tanto de soja quanto de milho. Com relação a isso, e esse mesmo relatório vem melhorando as condições da lavoura dos Estados Unidos. Então está um cenário otimista com relação às lavouras lá. Então lá está plantando bem e as perspectivas que tinham de uma safra mais ou menos têm melhorado. A única ressalva que eles fazem lá é com relação ao frio, que ainda pode atrapalhar na hora da colheita, né? Isso tem puxado um pouco as cotações, um pouco assim, para a realidade das cotações. O preço tem ficado estável, mas estável com tendência negativa. Então as cotações nessa semana: a saca de soja em Santa Helena está cotada a R$ 160, R$1 mais barato que a semana passada. A saca de milho está cotada a R$ 93, R$ 5 a menos que a semana passada. E o trigo cotado a R$ 86, R$ 2 a menos que a semana passada. Na B3, o milho também tem caído o preço. Então já está se comercializando o milho, pensando na safra que vem, a R$ 87.
Então, assim, a gente estava falando em cenários aí de 105, 107. Essa semana deu uma baixada nas previsões, pelo menos, com o cenário da colheita norte-americana. Máquinas agrícolas. Mercado está aquecido, mas fabricantes não conseguem atender os produtores. E literalmente está acontecendo isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Trator Solidário, que é um programa de estado do Paraná, paralisou por conta que a New Holland pediu para parar a produção, porque a gente acredita que ela não vai conseguir entregar os maquinários que foram comprados, né? A gente está vendo isso aí de muito maquinário comprado que está demorando a ser entregue. Será que para o próximo plano safra aí vai ter máquina? Tomara, né? Estamos todo mundo aguardando isso aí. Vamos falar aí um pouquinho de fruta. Exportações crescem mais de 20% nos primeiros 4 meses de 2021. Então, né, a pandemia beneficiou o Brasil na questão de exportação de frutas, enquanto reduziu um pouco o consumo interno. Em termos de exportações, os outros países tradicionais na exportação tiveram dificuldades de exportar o produto, principalmente a Europa e Estados Unidos. E o Brasil abraçou esse mercado e tocou. Brasil um potencial para frutas, grande, né? Vamos falar aí de banana, que ele é o quarto maior produtor. O quarto maior produtor de banana, e aí a notícia aqui fala a respeito da doença que está chegando perto de nós aqui, que é essa TR4, né? Que é uma variante do mal do Panamá. Essa variante preocupa a gente, e a questão da banana, a gente ligou um alerta para os produtores, né? Banana é uma fruta muito comum, né, muito de consumo comum. de mesa, mas em Santa Helena a gente tem pouca produção. Falando em produção de fruta em Santa Helena, a produção de morango se destaca na região de Curitiba e cresce em todo o Paraná. A fruta é a terceira em movimentação de capital na fruticultura do estado, com participação de 12,5% no VBP do setor. A nossa região do Paraná ela tem uma região muito propícia à produção do morango, né? E ela tem crescido porque realmente a rentabilidade é alta. Em Santa Helena a condição não é tão propícia assim, mas a gente tem a entrada de 5 novos produtores no município. Para quem tinha só 1, 2 produtores, agora vamos para 7, então você vê que está crescendo. Aumentou bastante a área plantada no estado, mas ainda a região metropolitana ali, região de Curitiba, né, com a temperatura mais amena aí, quase 80%, né, das propriedades são localizadas ali. Né, a produção, né, é diferente. Mas vamos ver, né, ainda estamos tendo demanda aqui no município, vamos ver como é que vão sair aí os nossos novos produtores de morango. Vamos para as notícias do bloco pecuário. André, traz para nós o desempenho exportador das carnes na primeira quinzena de maio. Bom dia, pessoal. Boa tarde a todos. Temos aí um registro de novidade, né? A carne bovina, ela teve uma retração. É a primeira vez no ano que a gente começa a comentar isso. Uma retração de mais de 20% em relação à média diária de exportação em 2020. Enquanto as carnes suína e de frango continuaram apresentando avanço na casa também dos 20%, 25% para a carne suína, 22% na carne de frango. Os valores de suíno tiveram uma leve baixa e os demais em manutenção. Mercado do boi gordo vê preços estabilizarem, mas exportações preocupam. Pois é, essa questão que a gente acabou de comentar, né, essa retração das exportações, ela tem um risco à frente, que é a habilitação de plantas americanas para exportar para a China. Então a China vai deixar de comprar um pouco do Brasil, comprar um pouco mais dos Estados Unidos, e isso no longo prazo é um pouco preocupante para a nossa cadeia de bovinos de corte. Há tendência de redução dos preços no varejo do mercado interno? Conforme sobrar produto, né, no nosso mercado interno, a tendência é baixar um pouquinho. E o ciclo, pelo menos para o nosso consumo no mercado. Esse ciclo pecuário que estava desestabilizado aí desde o início da pandemia, ele tende aí agora a se estabilizar e a gente ter uma oferta maior de produto no mercado? É possível que sim. Conforme diminui a exportação, começa a sobrar carne no nosso mercado interno, os custos para quem compra no mercado, né, para a gente consumidor, deve melhorar. Então deve ficar mais fácil da gente voltar a comprar o bife. Até porque a carne bovina nem tem como subir mais, né? Pois é, já vinha estagnado, que as grandes varejistas estavam segurando, os frigoríficos estavam segurando. A Argentina suspende exportações de carne bovinas por 30 dias. Por que isso, Andrei? Pois é, essa questão aí, a gente vê que a Argentina está trabalhando ativamente na regulação do preço, já não é a primeira vez. Isso não tem a tendência de acontecer no Brasil.
mas mostra que essa variação no preço da carne bovina não está só para nós, né? A Argentina tem sofrido muito, 65% de aumento é bastante aumento, por isso eles interferiram para dar uma controlada, mas vamos ver como é que isso vai andar. Existe uma grande pressão para que não aconteça esse controle estatal. Aqui, né, a gente tem um mercado um pouco mais liberal nesse sentido. Vamos falar um pouquinho de ovos. Houve uma forte desvalorização que reduziu o poder de compra do avicultor mais uma vez. A Organização Avícola dos Estados do Rio Grande do Sul apoia a solicitação de inclusão de ovos na cesta básica do brasileiro e a exportação de ovos de postura comercial em abril de 2021. São 3 notícias casadas, né, uma com a outra, assuntos correlatos. A gente vê que o custo não está acompanhando o aumento dos preços, não está acompanhando o custo, na verdade. Então a cadeia de produção de ovos está buscando alternativas. Isso eles estão tentando exportar mais e estão tentando aumentar o consumo, colocando o ovo na cesta básica. A gente está observando aí nos últimos meses uma variação muito grande do preço dos ovos no varejo, né? A gente teve uma alta e agora está baixo de novo. Mas uma valorização, mas não tão grande, né? Você vai pensar que a carne saiu dos seus 13, 14 reais o quilo da segunda para 24, 10 reais de aumento. O ovo está girando em torno de 5 a 7, né? Não está passando disso também. E voltou a baixar, né? Nessas últimas semanas ele voltou a baixar, então aperta bastante a capacidade do produtor. Mas rural. É interessante a ideia do produtor de ovos de buscar alternativa. Todas as cadeias animais estão tendo que buscar por conta do custo. Exatamente, vamos falar então de custo de produção de suínos que passa dos R$ 7,00 por quilo vivo. Essa foi a primeira vez que o custo passou dos R$ 7,00, é bastante impactante. A cadeia de suínos independente sofre bastante com isso, mas para quem trabalha integrado, né, a integradora vai absorver boa parte desse impacto e vai continuar. Absorve e tem estratégias, né, para reduzir. Eles exportam, né, então conseguem um preço melhor. Mas a estimativa aí que o custo de alimentação do suíno seja mais de 80% do custo de produção, né? Já é, né, e a tendência é a subir. Embarques de carne de frango diminuem, mas o efeito da Arábia Saudita ainda não foi sentido. Tivemos aqueles embargos de 11 plantas abatedoras, incluindo 2 do Paraná. Só que outros mercados estão absorvendo o frango. Teve uma pequena queda, mas que foi compensada com outros mercados. Projeto inovador para o manejo de ovinos deverá ser implantado em Santa Helena. Tivemos uma reunião com a prefeitura, que a gente participou junto, né? A prefeitura convidou o IDR a participar. Tem um sistema de controle de produção de ovinos bastante interessante. O produtor que tiver interesse em conhecer, em estabelecer na propriedade um controle do manejo e controle de rebanho, passa lá na antiga Emater, né, no IDR, que a gente ajuda a fazer o cadastro e fazer a manutenção também do sistema. Nos nossos avisos e notícias diversas, lembramos mais uma vez os produtores rurais de fazer a atualização do rebanho junto à ADAPAR. Lembrando que a vacinação não tem mais, só que tem que atualizar o rebanho. O produtor que não atualiza o rebanho não pode tirar GTA. Comparecer na ADAPAR, né, ou por meio da página de internet, né, pode ser feito online essa atualização do rebanho. Isso aí. Vamos para a previsão do tempo dessa semana. Então, a semana de céu aberto tende a esquentar um pouquinho mais, podendo chegar aí aos 29 graus na sexta-feira. Sexta-feira, uma previsão de chuva de 15 milímetros. No sábado, um tempo parcialmente nublado, previsão de 5,4 milímetros. E domingo em diante, já céu aberto novamente. Será que chove, não? Tomara que sim, né? Temos essa previsão de 15 milímetros para sexta-feira, com uma previsão de 5 milímetros, somando as duas. Já deve dar uma seguradinha boa no milho, né, Carlos? Com certeza, mas ainda é pouco. O complicado é que em seguida vem o frio até o final do mês, então o crescimento de pastagem vai ser bem abatido por essa onda, né? E vamos que vamos. Pois é, e temos aí 3 novas ondas de frio que devem atingir o Brasil até o fim do mês, né? É, o inverno chegando, gente. Vamos dar uma pausa rápida para o nosso bloco de apoiadores. Já voltamos, fique ligado. Daqui a pouco temos uma conversa aqui sobre crédito agrícola e rural e pecuário. E bastante interessante, bastante informação útil para o nosso produtor rural. Com você, agricultor, volta já.
Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Estamos de volta no Com Você Agricultor. Lembramos que esse programa tem apoio de Brigantini Consultório Odontológico. Dr. Franchello Brigantini, passe lá, converse com ele, todas as soluções para os seus problemas dentários, na Rua Minas Gerais 1535, 3268-3136, ou pelo WhatsApp no 998260352, especialista em ortodontia e implantodontia. Papo com o Agricultor. Hoje não é Papo com o Agricultor, é roda de conversa, e nós estamos recebendo a nossa convidada, que é a Eliana Reis, ela que é engenheira agrônoma e coordenadora da área vegetal e de crédito na Regional de Toledo do IDR Paraná, e vamos conversar um pouco sobre o crédito rural e o famoso, já está famoso, Banco do Agricultor Paranaense. Seja muito bem-vinda, Eliana, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, ainda a todos. Obrigada, Daiana, pelo convite, Vamos tentar esclarecer aqui todas as dúvidas, Bom, a gente já teve aí bastante demanda no escritório, O governador do estado do Paraná aí já fez a divulgação, o lançamento do programa. Mas fala aí pra gente o que é esse programa Banco do Agricultor Paranaense. Então, Daiana, na realidade, assim, ele é não é bem um banco, É uma... Através da agência de fomento, do Paraná, o governo do estado ele vai subvencionar, ou melhor, equalizar os juros de crédito. Ele não vai financiar e nem nada, nenhum projeto. Ele só vai subvencionar os juros do crédito que já existe nos agentes financeiros. Mas isso o crédito seria só o do Pronaf ou também linhas de crédito interna das instituições financeiras? Então, vai assim, em algumas linhas, em algumas atividades, como por exemplo, bovinocultura de leite é só para o público Pronaf. Em outras atividades, como por exemplo, na questão, o Carlos citou agora há pouco ali, a energia fotovoltaica e a energia de biomassa, os biodigestores, vai ser também irrigação, também para produtores que se enquadram não só no Pronaf, produtores de outras linhas também, ou seja, o médio e o grande produtor também. Quais as produções que estão contempladas nesse programa? Na realidade, assim, são mais assim, eles dividiram mais em atividades. Por exemplo, irrigação e energia renovável, elas são atividades, A bovinocultura de leite, a piscicultura, agroindústria, olericultura, fruticultura, floricultura, seda, não é o caso da região, mas café, erva mate e pinhão, que pegaria o pessoal lá do Centro-Sul. As cooperativas de agricultores familiares, não sei se aqui em Santa Helena... Cofamel. A Cofamel, cooperativas como a Cofamel seriam beneficiadas. Produção e captação e preservação de água, aí entra até a questão da conservação de solos e o turismo rural. Todas essas atividades foi feito estabelecida uma gama de itens que pode ser financiado, No caso é mais investimento que custeio, Eliana? Totalmente, André. Não vai ser equalizado o juro para custeio, somente investimento, para qualquer uma dessas atividades. E no caso, por exemplo, da energia solar, que a gente está vendo com energia de modo geral, que está tendo uma grande procura em irrigação, como é que vai funcionar isso aí? Então, os dois programas que vai ter o subsídio, não é bem subsídio, a equalização, a subvenção do juro de 100% até o produtor que acessar até 31 de dezembro de 2022. Então, qualquer produtor que acessar, que for fazer um projeto de energia fotovoltaica até R$500 mil, ele terá 100% de subvenção até dezembro de 2022. Em qualquer linha? Em qualquer linha. O que significa que zero juros para o produtor. Exatamente. Então vamos pegar, por exemplo, um produtor de Pronamp, um médio produtor que não se enquadra mais no Pronaf, e ele vai fazer um projeto de R$490 mil, tá? A juro de 5%. Ele pagaria. Esse juro de 5% será subvencionado pelo governo do estado. E do projeto inteiro, não só desses 2 anos? Não.
dos 10 anos ou 8 anos do projeto todo. Então, resumindo, é o quê? O produtor ele vai fazer o financiamento como normalmente ele faria. Para algumas atividades, que no caso seria de energias renováveis, aí a placa solar, que é o que a maioria está interessado, né? Então o produtor ele vai pagar o financiamento normalmente naquele prazo de 10 anos, que é o comum, normal, né? Dele, e o Estado ele vai subsidiar esses juros, né? O Estado paga os juros e o produtor paga as parcelas. Parcela fixa, sem então. juros. Parcela fixa. Quem acessar até dezembro, energia renovável e irrigação, até dezembro de 2022. Depois, isso vem para 2 ou 3% de subvenção. Vai depender dos municípios, do IDH. Claro que não é só notícia boa, né? A gente sabe que esse projeto vem da luz noturna e vem para acabar com a luz noturna, né? Então o produtor que tem aí luz noturna aí, ele tem que aproveitar essa onda e financiar isso aí. Né? Deixa eu colocar aqui, você falou assim que esse projeto vem para acabar com a luz noturna. Na verdade, não é que o projeto vem para acabar com a luz noturna. A luz noturna vai acabar e esse projeto ele vem para auxiliar os produtores a se preparar de ter uma fonte de energia própria na propriedade, né? Ser autossuficiente em energia, porque não vai ter mais esse benefício da luz noturna. Seria isso. Então, a tarifa rural ela termina, né? O programa Tarifa Rural ele termina em dezembro, né, de 2022. Então, por isso o governo lançou esse programa para incentivar, como a Daiana disse, os produtores a ter uma energia de baixo custo futuramente. Né? E por isso essa subvenção de zero, né, de 100% até dezembro. E vamos, já que estamos falando nesse assunto, colocar aqui. Se o produtor ele financiar, me corrija se eu estiver errado, se o produtor ele financiar então uma placa solar, ele tem 6 meses após o financiamento que ele ainda tem a tarifa noturna e depois ela é suspensa, né? Então, daí isso vai ser um outro programa, é um outro decreto que vai sair agora do PER, que é o Programa de Energia Renovável. E nesse programa de energia renovável vai estar esse artigo, né, vamos dizer assim, que já está no decreto da tarifa noturna, né, da energia noturna lá. O produtor que acessar o juro de 0% para colocação das placas fotovoltaicas ou para os biodigestores, ele usa por mais 6 meses a tarifa rural noturna e depois ele é desligado. Me mandaram uma pergunta aqui, Eliana, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta. E os produtores que financiaram a energia rural agora, épocas passadas, tem a possibilidade de repente pegar esse juro zero? Não, Carlos, não. O que Só está para financiado agora. Exatamente. Os bancos estão, os agentes financeiros, todos os agentes financeiros que liberam crédito, né, via Sistema Nacional, eles estão assinando, provavelmente até o final dessa semana, começo da outra, os convênios, né, com a Fomento Paraná, ou seja, com o braço financeiro aí de crédito do Estado, e provavelmente a partir da semana que vem já vão operacionalizar. E daí eles só vão conseguir acessar o fundo para ter a subvenção após a assinatura desses convênios. Por isso não é retroativo. Muitos produtores também têm nos perguntado no escritório sobre as outras linhas, né? Como são muitas linhas, não dá para falar sobre todas as peculiaridades aqui. Quem tiver mais dúvidas relacionadas às linhas em específico, procura nós no escritório lá que a gente tira, né? Mas uma pergunta que eu queria falar para você, Eliana, quando que a gente vai poder começar a operacionalizar esse programa? O que o produtor pode se organizar a partir de agora para entrar nisso aí, para aproveitar esse pique? Então, só rapidamente assim, né? Pensando em Santa Helena, né? Para as outras atividades, com exceção dessas que o juro vai ser 100% subvencionado, as outras atividades para Santa Helena é 2%. Então, um produtor que é pronafiano, 4% ele paga normal. Ele vai ser subvencionado em 2%. Sobra 2 para ele pagar de juros durante os anos do financiamento. Isso para todas as outras atividades que não é a energia renovável? E irrigação. Algumas... as principais ainda. Por exemplo, para produção de água, proteção de mina, se o produtor quiser fazer, é 3%. Para todos os municípios do Paraná. 3, o Estado banca 3. Subvenção de 3, o Estado banca 3 e o produtor paga, no caso, se fosse um Pronaf, 1%. Vamos pensar na bovino. Né? Alguns itens da bovino de leite é 2,75, ordenhadeira, por exemplo. Né? Então, o que vai acontecer? Um pronafiano, produtor que fizer um projeto de uma ordenhadeira, ele vai ser também
ele vai pagar 0,75, porque o governo vai subvencionar 2 e ele vai pagar 0,75. O produtor tem que aproveitar esse momento, né? Aquele que está querendo fazer investimento, aí você É a hora. É a hora, né? É a hora. Acabaram de me fazer uma pergunta aqui sobre suinocultura. Vai subvencionar alguma Não. coisa? Só Não, luz. só a energia renovável, que o pessoal da suinicultura ainda, o custo é baixo, faz pouco. Mas para a avicultura, o objetivo, não o objetivo principal, mas o governo acha assim que os avicultores vão aderir mais. Né? Uma outra dúvida que mandaram aqui é a respeito de equipamentos da agricultura, trator, essas coisas. Tem alguma subvenção? Trator, até 40 CV para olericultura. Trator, porque o trator já existe o programa, o PTS, né? O programa do Trator Solidário. Então, tratores até 40 CV para atividade olericultura, fruticultura, né? Café, que também usa tratores de menor potência. Então, para a agricultura de modo geral, soja, milho aí, a princípio não. Entra só no trator solidário. Entra só no trator solidário. Máquinas não. Para bovino é uma gama, eu recomendo realmente que o pessoal da bovinocultura e o pessoal da olericultura, né, que procurem realmente o IDR aqui em Santa Helena, né, para saber quais itens. Se a gente fosse relacionar agora demoraria muito, mas é muito item, inclusive novilhas. Agroindústria também. A agroindústria também. A agroindústria também tem bastante itens, né? Já que você falou de agroindústria, eu vi no decreto que tem a questão do capital de giro para a agroindústria. Como é que seria essa questão? É um custeio? Não, é um custeio. É que assim, os programas que financiam a agroindústria, você pode, o Pronaf, você pode financiar o equipamento e daquele valor, 30% você pode usar para custeio. Então, se financia um equipamento de 100 mil, você pode acessar 30 mil para custeio. Como isso tudo fica dentro do projeto de investimento, a subvenção acaba sendo para esse capital de giro. E então não tem como o produtor ali da agroindústria ele financiar somente o capital de giro? Não. O capital de giro, no caso do Pronaf e de demais programas, ele é associado ao projeto de investimento. Entendi. É para o primeiro ano. O produtor dá o... Então aquele produtor que tem uma agroindústria já regularizada, esse não vai conseguir ter acesso ao capital de giro. Vai. Se ele, vamos supor que ele vai financiar... Se for vinculado a um equipamento. Por exemplo, se ele tem uma indústria de mel, aí ele vai comprar uma alveoladora. Que E daí a alveoladora custa hoje o que, ele André? já bota Uns 150 mil. que ele vai precisar para iniciar a embutir. Para fazer Exatamente. E daí, se custa 100 mil, ele pode pôr mais 30 para ele fazer esse capital Ele de financia 130 mil, 30 mil de capital de giro e 100 do equipamento. Bem Mas isso o daí. capital de giro somente pode ser financiado mediante um Vinculado crédito de a um investimento. a um crédito de investimento. Exatamente. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Eliana, vamos sim. O programa eu sei que é bacana, mas quem tiver mais informação, procura nós no escritório. Sim. Com relação ao Pronaf, como é que tá as expectativas, Eliana? Você acha que vai sair coisa aí? Será que vai ter recurso para investimento? Como é que... No começo aí do mês, né, final do mês de abril, a gente teve uma notícia ruim aí na mídia, né, que ia diminuir lá em 1 bilhão e 300 mil, né? Mas parece que já conseguiram ajustar, né? E o plano, segundo aí está na mídia, o plano ele vem maior, né? Com um pouco mais de recursos do que o ano passado, né? Com mais recursos e o paranaense tendo juros zero em algumas atividades ou juros de 2%, né? Subvencionando 2% o governo e ele pagando 2%, olha, não tem por que não investir, né, gente? Eliana, acho que você poderia explicar assim rapidamente para nós, porque para os produtores, como que é o Plano Safra, quando que ele lança, quem que acessa, assim? E também é interessante a gente comentar, né, que o banco do agricultor que está sendo feito, na verdade, ele vai ter dinheiro quando o Plano Safra novo for liberado, né? Se depende de investimento de Pronaf, o Pronaf ainda não tem recurso agora. O Banco do Brasil, ontem até a gente teve uma web, né, com o pessoal da superintendência, eles estão loucos para começar. Então eles têm uma certa gordura que está armazenada, né, e vão canalizar parte disso para o Paraná, justamente para dar esse start inicial no Banco do Agricultor. Antes do Plano Safra sair. Antes do Plano Safra, tá? O que vai acontecer é que não vai ter algumas coisas aí para juros de 2,75. Mas para juro de 4, Pronaf normal e mesmo Pronamp, né, no caso, vai ter sim. Então o produtor, o ideal é o produtor procurar a Emater, o projeto é o mesmo, vai precisar dos mesmos documentos. Quem vai fornecer o dinheiro do projeto é o banco normal.
né? Então ele vai exigir toda a documentação normal, né? O projeto normal, tudo certo. E depois o governo subvenciona. Então nós vamos ter aí nesses 45 dias aí que falta para terminar o plano safra passado, um pouco de dinheiro do Banco do Brasil. E acredito que a Sicredi também vai colocar algum dinheiro dela. Sicredi, né? A própria Cressol também tem ainda um tanto para queimar. Então eu creio que algumas coisas a gente vai começar a fazer já para os produtores que procurarem ainda esse ano. Ainda esse ano agrícola. Que o ano agrícola termina ele renova dia 30. Exatamente. Explica para nós um pouco melhor o plano safra, que era a pergunta da Daiane. O plano safra ele não é igual ao ano civil, ele não começa em janeiro, né? O ano safra, o ano agrícola, ele começa dia 1º de julho e ele termina dia 30 de junho, né? Para pegar a cultura verão e inverno. Então, dia 30 de junho, agora, no próximo mês, termina o ano agrícola 2020-2021 e começa o ano agrícola 2021-2022. E é nesse momento que o governo fala lá, olha, para o ano agrícola 2021-2022 eu vou ter tantos bilhões para a agricultura. Que não é solto tudo de uma vez, né? Não é liberado tudo de uma vez. Ele vai, por exemplo, assim, vamos pegar, daí primeiro ele é dividido nos vários programas, né? No Pronaf, no Pronamp, no Moderfrota, é tanto de dinheiro para cada. O Moderfrota a gente chama de linha do BNDES, né? Tanto de dinheiro para cada programa. E ele vai liberando aos poucos, né? Não aos poucos, o banco vai acessando isso aos poucos. O sistema cooperativo acessa através do BNDES e o Banco do Brasil ele acessa diretamente, né? São duas formas de acessar, né? É importante agora que o produtor ele tem aí as documentações básicas, né? Aquelas já todas organizadas, licenças ambientais, outorga no caso que for preciso. Na área animal, né? Essa é uma oportunidade também da gente comentar. Muita coisa está pedindo outorga e licença, né? Que antes, dois anos atrás não era necessário. Os produtores, muitos não têm ainda outorga. A outorga está demorando alguns dias para sair, né? Na faixa dos 90 até 180 dias. Principalmente. Então já adianta a documentação que pode demorar a ser liberado. As outorgas é o IAT, né? O Instituto Ambiental de Terras que fornece, que faz essas, né? A gente faz o projeto, vocês fazem os projetos e o pessoal emite lá, né? Alguns eles aceitam, né, André, às vezes o protocolo, né? Então, por isso, só que o protocolo, para a outorga de direito, ele demora até quantos dias? O protocolo da outorga prévia, né, ele está saindo em torno de 180 dias para ser analisado ou mais. Então, demora um pouco. Então, quem tem aí a questão da irrigação, principalmente, né? Isso é uma preocupação nossa, né, se for querer fazer o investimento, né, o financiamento pelo Banco do Agricultor. Pegando aí todas essas vantagens que tem aí de juros zero, né? O produtor ele já tem que ir atrás de fazer o projeto técnico, porque a outorga, para irrigação, ela precisa do projeto técnico com a RT e precisa ir atrás de fazer a documentação para pegar a outorga prévia, né? Então, assim, a irrigação para mais que 10 hectares é necessário o licenciamento e a outorga de direito, né? Então, ele tem produtor que vai fazer uma área maior aí, ele tem que já procurar a empresa que vai fazer para ele, e geralmente essa empresa já, né, faz a questão do licenciamento e da outorga de direito. Encaminha os processos. Da irrigação. Né? Agora, quando é uma bovinocultura, até 80 matrizes, né? Eu não lembro se é 80 ou 100. Então, 80, pode ter, 80, né? É a dispensa tanto do licenciamento quanto se ele não usa mais que 1,8 metros, né, cúbicos de 1,8 metro cúbico por hora para as outras atividades e 5,4 metro cúbico hora para a piscicultura. E as dispensas daí, os técnicos do IDR estão, né, aptos, não aptos, né, capacitados, né, daí vamos dizer assim, e podem fazer isso junto com o projeto. E se organizando, né? Qualquer dúvida, chega lá no escritório, a gente ajuda, né? O que a gente pode providenciar de documento, a gente providencia, né? Principalmente questão do CAR, quem tem que retificar, já vamos atrás para fazer todo esse processo, né? Para quando abrir e liberar, seja mais... ocorra isso de uma maneira mais fácil, né? Não fica travado em documentação. Mais uma pergunta de um produtor aqui. Só a Emater vai poder fazer o projeto ou não está definido isso ainda? Não, Carlos, toda a assistência, todas as empresas de assistência técnica, planejamento, aí no caso, vão fazer o projeto.
tá? Vão poder fazer como nós vamos fazer, eles também. A única diferença para acessar é que vamos ter uma chamada proposta, né? Que a gente vai preencher, ir para o banco, etc. Assim como as empresas também vão fazer. Vai ser um processo comum. Então não vai passar, se o produtor não quiser passar pela Emater, nem precisa. Não, ele pode acessar junto com a empresa que já faz faz normalmente o projeto para ele, sem problema, né? Já teve até uma reunião da nossa coordenação estadual e da SEAB com o pessoal da APEPA, né? Até para explicar também o programa. Ah, então tá ok. Então nem a primeira solicitação essa não precisa ser pelo IDR. Não, André, a princípio não existe essa orientação. Vinculação. Talvez ela venha, essa vinculação. O trator solidário passa pelo IDR, sim, né? Obrigatoriamente. Tanto a solicitação do agricultor como o projeto depois, né? No caso do banco, não. Porque a questão controle vai ser feita via agente financeiro e fomento. A cada mês, né, cada agente financeiro vai enviar lá para Fomento do Paraná o que foi contratado. E a Fomento vai ficar, como é que fala? Administrando o fundo e informando os bancos, né? O fundo é o Fundo de Desenvolvimento Estadual. É lá que esse dinheiro, né? Na hora que acabar o recurso, vai avisar os bancos. Né? Daí, a hora que tiver pouco, eles vão dizer, olha, não contrate agora para a próxima semana que precisa, né, vamos dizer, depositar, né? Então, esse controle vai ser feito agente e agência de fomento. Então, daí não há necessidade que passe por nós os projetos. O Banco do Agricultor, essencialmente, então, ele é um programa de investimento. O crédito de investimento, a gente precisa do orçamento do vendedor ali, do maquinário, enfim, o que for do item financiado. Qualquer vendedor pode fornecer ou existe aí um cadastramento de fornecedores que vai ser feito? Então, boa questão essa, a gente não tinha falado ainda, né, Dani? No caso da energia fotovoltaica, vai acontecer isso. Quando eles fizerem o decreto, editarem o decreto, provavelmente semana que vem, mais uns dias, do programa de energia renovável, vai ser lançado um credenciamento de todas as empresas que trabalham com venda de placas solares, dos equipamentos para energia renovável. E somente essas empresas poderão fornecer orçamento para os produtores. Então, alô produtor, alô aí os empresários do setor, aí fica ligado para fazer esse credenciamento. Se o produtor já tem uma empresa em vista, liga lá e fala assim, não esquece de credenciar, porque senão depois não vai poder fazer aquisição. Dúvida, Eliana. Só complementar ali, né? Somente para energia renovável, placas e biodigestores. Nos outros não, né? Nos outros tudo normal. Qualquer empresa, empresa Nos pode. Nos outros, teoricamente, então nós já podemos mandar projeto para o banco. A partir do momento pedir para guardar a liberação. Não, Carlos, não. Você pode fazer o projeto, de repente, e deixar lá na gaveta por enquanto. Né? Provavelmente, semana que vem, os agentes financeiros estarão recebendo. Para não correr o risco de contratar sem acessar o fundo. Tá, né? Então isso é uma previsão, né? É uma previsão de semana que vem a gente poder já dar o start. A questão do Pronaf, muita coisa vinculada a código MDA e código FINAME. Também vai ter esse vínculo nos itens do Banco do Agricultor ou vai ser um pouco mais livre? Não, né? Também vai ter o vínculo. Então usado não vai entrar? Vai entrar. Aí seria mais alimentos. O usado, ele não tem a necessidade, né, no MCR, que é o Manual de Crédito Rural, ele não exige o FINAME e o MDA, mesmo porque o técnico que está fazendo o projeto acaba fazendo aquele laudo, aquele parecer técnico, né, dizendo que o equipamento está em condições de uso e tudo mais. Então usados também vai entrar no Banco do Agricultor? Sim, não tem nada lá no decreto que desabone o usado, né? O produtor, então, que deseja aí fazer o financiamento via Banco do Agricultor, compareça ao escritório do IDR para ver a relação, se aquilo que ele quer financiar está na relação dos itens que podem ser financiáveis, né? Acho que esse seria o primeiro passo, né? Eu acho que uma oportunidade grande, além da energia renovável e até da bovinocultura de leite, é a questão da olericultura, né? As estufas, né, entra dentro de olericultura, assim como todo o sistema de irrigação dentro aqui, né, da subvenção. Então o pessoal que trabalha com tomate aí, são bastante aqui em Santa Helena, né? O pessoal que trabalha com tomate aí, com estufas em geral, eu acho que é uma oportunidade também, né? Legal. Assim,
saindo um pouquinho desse foco, e o trator solidário? A gente sabe que é um programa de Estado, que agora, por enquanto, nós estamos sem tratores credenciados, sem fornecedor para trator. Mas tem a previsão de voltar a funcionar? Então, é quando a New Holland, que é a credenciada, a única que participou, né, da licitação, né, solicitou agora a SEAB, eles não deram prazo, Carlos, tá? Eles disseram que por falta de peça. Nós estamos com 5 tratores ainda que não foram entregues do ano passado, né, por falta de pneu, parece que vai ser entregue agora até o final do mês, e eles não deram um prazo. Tá? Então, okay. O programa existe, ele não acabou, mas aquela questão E os outros equipamentos não tem? Como? Outros equipamentos não tem ainda, pulverizador, essas coisas, não tá tendo? Não, nenhuma empresa se credenciou, e acredito até que por conta disso, né? Eliana, a gente já está chegando no nosso limite de tempo para encerramento. Você quer deixar algum recado para reforçar alguma coisa? Bem, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando. Eu acho que é uma coisa que o produtor realmente tem que aproveitar, e só isso. Procurem o Carlos, a Ayana, o André, o Demetrio lá lá no IDR, né, e conversa, eles estão ao par, né, de todas as regras, e assim que os bancos começarem a receber os projetos, né, eu acredito que vocês vão noticiar aqui, todo mundo para acessar. É isso aí, gente. Muito obrigado, Eliana, pela presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, né, e esperamos que volte mais vezes. E vamos encerrando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná Antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês.